Hoje eu vou falar sobre um princípio bíblico. Como eu falei na semana passada que o princípio bíblico de servir é um princípio que está acabando, não é? Falar em servir em 2022, servir, complicado, né? O princípio que eu vou falar agora, ele talvez seja um pouquinho pior. E talvez ele não vá mais se enquadrar dentro das igrejas. Isso me remete ao que Paulo falou, que no final dos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina. Os princípios bíblicos de Deus, essa série ela veio da primeira série do ano que fala sobre o conhecimento, o conhecer a Deus. E nós entendemos que o conhecimento humano é maravilhoso, mas eles não discernem as questões espirituais. As questões espirituais, elas são discernidas por conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual, nós ficamos perguntando, o que eu tenho que conhecer? Você precisa conhecer os princípios bíblicos. Você precisa conhecer para escolher se vai viver ou não vai viver os princípios bíblicos. O que nós podemos fazer, e nós estamos fazendo, nós não queremos viver quanto igreja e nós adaptamos. Entenderam? Nós não queremos, o primeiro princípio bíblico que eu falei foi sobre o sofrimento. Lembra que eu falei sobre que nós vamos sofrer? Nós estamos dizendo que nós não vamos sofrer. Se você der um dinheiro, der uma oferta, se vier um culto, comprar uma coisa. Nós estamos tentando adaptar os princípios bíblicos. O segundo princípio bíblico de servir é pior ainda. Porque nós estamos criando uma massa de pessoas que frequentam templos, olham, gostam, não gostam, acham bacana, vão naquele, e não se envolvem em nada, e agora são chamados de voluntários. Hoje o terceiro princípio é o princípio da humildade. Dificílimo pregar sobre isso hoje. Nós estamos fazendo uma sociedade amante de si mesmo e de seus valores o tempo todo. Nós estamos criando filhos, meninos, meninas, jovens extremamente arrogantes, extremamente orgulhosos, extremamente teimosos. Como é que nós vamos viver o princípio bíblico da humildade? Quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, que esse princípio ele é bíblico e foi um ensinamento de Jesus para a sua igreja. E nós identificamos uma igreja quando ela entende o que é sofrer nessa terra, porque sabe que aqui vai passar, ela entende que ela é serva, e ela entende que ela tem que ser humilde. Então, o princípio bíblico que você precisa conhecer Deus é isso. É conhecer os princípios bíblicos dele. Como é que nós vamos hoje viver quanto igreja se nós estamos cheios de nós mesmos? Cheios de nossos conceitos, daquilo que nos agrada, daquilo que nós concordamos, não concordamos, vemos, não vemos, gostamos ou não gostamos, pensamos ou não pensamos e refutamos porque nós sabemos. Alguns anos atrás se inventou uma frase linda, eu adoro ela, para não dizer o contrário. Você é o cara. Como nós vamos ser quanto igreja, uma igreja cada vez mais que privilegia a arrogância, a glória, a soberba, serem identificados como simples e humildes. Mas esse é um princípio de Jesus. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus foi claro, e nós vamos ler aqui diversos textos bíblicos, sobre a importância de sermos simples e a importância de sermos humildes. O grande pecado de Satanás foi porque ele quis ser como Deus. Ok? O diabo quis ser como Deus. Ele tinha uma grande importância, mas ele queria porque queria ter aquela glória para ele. E ele conseguiu convencer uma terça parte do inferno. Porque ele queria a glória para ele. Adão e Eva foi a mesma coisa. Disse que eles iam saber como Deus. E isso entrou na nossa corrente sanguínea, porque nós somos decaídos. E isso entrou na nossa corrente sanguínea. Então isso está dentro de nós. E isso é conhecido como a síndrome de Satanás. Eu sei, eu sou, eu posso. Síndrome do diabo. O arrogante no mundo espiritual, na teologia, é aquele que não dá a glória devida a Deus. O orgulhoso,
existem duas vertentes da palavra orgulhoso. É aquele que não diz que está necessitando, mesmo necessitando, ele é orgulhoso, e o orgulhoso porque ele acredita que ele é maravilhoso. O teimoso, ele acredita que ele sabe, ele não precisa de nenhum ensinamento. Não dá glória a Deus. Sabe a sua habilidade? A habilidade que você tem, eu não sei qual habilidade você tem. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ela foi dada por Deus. O gene que você tem, ele foi dado por Deus, porque somos todos nós criaturas de Deus. Então você acredita que você é a última Coca-Cola do deserto, mas você não é tananana. O diabo, ele fala e você gosta, que você acredita que você é, mas você é nada. E quando você entende que você é nada, as coisas ficam mais simples e nós vamos vendo aqui. Mas dentro das igrejas hoje, nós estamos vendo pessoas que não entendem que Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Se há glória, se há honra, se há conhecimento, se há majestade, se há cura, se há mover, a glória é dele. Então o arrogante, o soberbo, o teimoso, ele acredita nele. Ele acredita na capacidade dele. De onde veio a capacidade que ele tem? Deus. É Deus quem multiplica. Você está vivo agora, meu amado, porque Deus quer que você esteja vivo. Nós não temos o controle sobre a vida e morte. Ah, perdão. Arrogante, você tem. Pode ter certeza. Ou teimosia, você tem controle sobre tudo. Você não tem. Nós, quando não entendemos o princípio bíblico que nós temos que nos humilhar, nós acreditamos que nós somos senhores como Deus é. E não funciona assim. Por isso, chega dentro da igreja, viu? Marrento, já viu? A marra que tem. Eu não posso cantar. Essa marra que tu tem, qual é? Não posso cantar isso. Tua marra não diz nada, rapaz. Já viu? Antes isso era uma característica de homem, mas hoje eu sou homem e mulher. Existe um versículo que eu falo, já falei esse ano, 2022, diversas vezes. Deus não rejeita o pedófilo. A Bíblia diz que Deus rejeita o arrogante. Rejeita. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó, eu sou, eu tenho, eu posso. Então, os críticos, os teimosos, os orgulhosos são arrogantes e são rejeitados por Deus. Porque você sabe, você pode. Aliás, por favor, vamos colocar para você uma cadeira VIP para você ser aplaudido quando entrar. Vamos aplaudir o arrogante nessa noite? Vamos juntos aplaudir você, ó. Chegou ele, gente. Eu não posso cantar Luz da Passarela que já vem ele. Não posso cantar. Já chegou você, chegou. Aliás, eu adoro as igrejas que estão inventando agora, já vi uma mãozinha assim, ó. Que bom que você chegou. É bom que você está aqui, rapaz. Que história é essa? Que bom que você chegou. Que bom para você que você está na casa do Pai. Que bom para você. O melhor lugar para estarmos é na casa do Pai. Eu me lembro certa vez que a Celinha está aqui nessa noite? Eu me lembro que a Celinha estava no seminário e ia pregar. Aí eu falei com a Celinha, fala, ah, meu Deus, ai, pastor, como é que eu vou pregar? Não sei nada, meu Deus. Eu disse o seguinte para ela, Celinha, se Deus colocou você para pregar como seminarista, esta palavra vai servir para alguém. Entendem por que eu boto muitas pessoas para pregarem aqui? Porque eu não sou o dono da verdade. Tananana. E bobão, é o pastor que se acha. Eu quero dizer uma coisa para vocês no hebraico. O domínio hebraico, aramaico e a língua de Jesus. Quanto maior você se sente, como tem pessoas que entendem hebraico aqui e falam, né? Maior é o tombo, né? Ó, você vai se enchendo, você vai se achando, você se acha, luz da passarela que lá vem ele. Para! Quando você é arrogante, você sabe, você acha, você concorda, você discorda, você tem visão, você vê, você fala. Para! Nós sabemos em parte. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou isso? Um camarada. Perdão, Paulo. Quando tiver com você no céu, você não deve estar vendo agora, mas me perdoa. Um camarada que diz a palavra que ele foi ao céu e teve relação bíblica. Você não sabe disso, mas está no texto bíblico, entendeu? Porque ele não fala isso claramente. Ele fala assim, ele tem vergonha disso. Alcançaram o que eu falei? Paulo recebeu a revelação de Deus. João teve com Jesus aqui na terra e depois ele viu Jesus lá no Apocalipse.
esses camaradas são coisa pra caramba. E Paulo falou o seguinte, ó. Gente, eu sei em parte. Se Paulo sabe em parte, tu sabe o quê, caramba? Se Paulo, tá entendendo? Eu vou explicar para vocês. Paulo estava vindo no cavalo. Pocotó. Bela interpretação, né? Com soldados. Pocotó. Jesus fala, shh, ele cai. Jesus coloca venda nos olhos de Paulo. Paulo se converte e serve a Deus. Aí esse camarada que estava lá no chão, caído, ele fala assim, quem está aí? Aí a voz fala assim, ó, sou eu, Jesus. Ó, se é comigo. O cara encontrou com Jesus, o cara e ele falou assim, ó, eu sei em parte. Ah, para, irmão. Oh, fala em ré menor. Se Paulo sabe em parte, você não sabe? E eu também. Estou no mesmo bolo que você. Mas hoje nós evocamos dentro de nós uma arrogância tamanha que nós entramos dentro da igreja e nós olhamos para a mensagem, a minha mensagem de qualquer um, e olhamos com criticismo como se tivéssemos a capacidade para tal. Nós queremos nos interpor porque acreditamos que nós sabemos alguma coisa e, pelo amor de Deus, Deus te rejeita, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou. Então eu vou falar outra palavra agora para você em aramaico. Domina o aramaico. Entra mudo e sai. Ih, caramba, a igreja está dominando o aramaico. Entra mudo e sai calado. Jesus falou o seguinte, quando tu chegar no meio do bolo, senta no último banco, deixa que chamem você. Senta no último, irmão, ó, senta ali, ó, aqui, ó. Que interpretação, não tem aplauso de interpretação? Quietinho no último, ó, de cabeça baixinha, ó. Para, rapaz. Aí Jesus falou, senta no último banco, para que você não passe vergonha de sentar no primeiro e ser colocado no último. Por isso que você não obedece nada. Como é que você vai obedecer? Você sabe, faz do jeito que você quer, da forma que você quer, da hora que você quer, vive do jeito que você quer. É isso aí. Por isso que você vive do jeito que você quer. Ah, mas você é crente, é do Ministério Rafá. Critica. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês e eu quero pedir perdão à igreja. Isso é uma coisa minha pessoal. Eu amo a igreja como está, do jeito que está aqui agora. Quem está comigo há 20 anos, 18 anos, é a pastora Kátia, a pastora Fabiane, sabe disso, lógico que é minha esposa. Nossa igreja não tinha nome, por muito tempo. E as pessoas perguntavam, qual é o nome da igreja? Eu falei, não tem nome, o nome, a placa é você. Porque as pessoas hoje, elas dão valor ao luxo, aos olhos, como fala em 1 João, os olhos, ao luxo. E vivem, botam umas roupas lindas, que muitas vezes nem são delas, são emprestadas, e muitas vezes são compradas sem poder, para viver de uma forma que não é verdadeira. Porque quem está aqui, não está aqui por causa de luxo. Eu amo quando a poeira sobe, eu amo quando chove, graças a Deus não está pingando, mas quando pinga na cabeça dos irmãos, dá uma pingadinha e sai correndo todo mundo e bota um baldinho. Lógico que nós vamos melhorar, estamos melhorando. Claro que nós vamos. Mas não pode ser o luxo a nossa essência quanto igreja. O maior luxo é a simplicidade. A coisa mais linda que se é você ser, ter e viver como se não tivesse, se não fosse. Eu vou repetir. A coisa mais linda é você ser, ter e viver como se não tem e não é. Há muitos anos atrás eu te dei a aula na Falarte para o Enzo, não sei se é Vandilma, que está comigo há mais de 20 anos, lembra dele? Ele era simplesmente dono da seguradora Itaú. E eu dava aula para ele, ele sentava no banco, vestido normalmente, e tinha um homem assim à distância, e eu ficava olhando para aquele homem, achava estranho. Depois de aula, ele pagava particular, e ele e o filho dele andavam muito simples, e eu fui conversando com ele, e depois de algum tempo, ele falou assim, eu estava descendo, eu morava na Tijuca, e eu falei assim, você vai para onde? Eu não tenho liberdade com alunos. Não, estou bem, não, eu te dou uma carona. Você mora na Tijuca, eu te levo. Quando veio uma moto, o Harley Davidson. Eu tenho 4 Harley Davidson. Pequenas, calma, criança. E você entende na Harley Davidson? Gente, o meu cabelo é duro, mas moveu.
Fiquei, cara, Harley Davidson. Ele conversando, ele falou, eu sou dono da seguradora Itaú, todos aqueles guardinhas, sou eu o dono. Falei, meu Deus. E ele foi me contando quem ele era. Ele falou assim, às vezes vem um executivo da Alemanha, fica na praia, lá no mar, agora você vai saber, lá no mar, lá dentro tem mergulhadores que são... Eu falei, você está falando sério? Lá nos prédios. Eu falei, você está falando sério? Aí ele estava falando de filhos de Barra Shopping. Meus amigos, filhos, entendeu? Filhos, os seguranças que o cercam, que eles nem sabem. E ele é esse cara, milionário. Você olhava para ele e você nunca diria que ele tinha aquele dinheiro. Enquanto outras pessoas chegavam lá, arrogantes, reclamando de tudo, do ar-condicionado, da cadeira, e quando você olhasse bem no hebraico, como eu gostaria de falar para vocês, mas como ovo e a rota peru, isso eu posso falar, entenderam? Está entendendo o que eu estou falando? Não tem nada. Nossa, pastora, a igreja está quente. Eu quero ver você ligar o ar-condicionado todo dia na tua casa. Nossa, aqueles ares nós podemos trocar, né? Claro, é só você dar. O bom é você ter, ser e viver como se não tivesse. E não fosse. Deus rejeita o arrogante. E você não tem servido nessa igreja, não tem servido a Deus porque você é arrogante. Tem os seus conceitos, que são muito melhores que os de Deus, com certeza. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz o profeta. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos, enviou-me a curar os de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade as algemas. O Evangelho, para aquele que está dizendo aqui nessa noite, eu não sei e eu preciso. Eu não sei e eu preciso. No domingo passado, o seminarista Tiago, que no segundo domingo de março vai receber a primeira licença dele, podemos aplaudi-lo nessa noite? E ele veio dirigir o culto, ele pegou o microfone, vamos cair de pé essa noite. O coração dele estava batendo na garganta. Fica de pé aí, fica de pé não, fica de pé. Vamos, a mensagem agora, anúncio. Aí eu chamei o Tiago, está nervoso? Muito, eu chorei. Estava nervoso? Muito nervoso. Eu disse para ele assim, Tiago, todo domingo que eu vou pregar, eu fico num estado de nervos enorme. Isso demonstra que nós respeitamos a palavra de Deus. Me estranha muito quando alguém fica à vontade em desobedecer e à vontade em aparecer. Porque a glória dessa igreja, ela é do Senhor. Quando você fala, a diferença entre Deus e o diabo é clara. Número 1, que nos filmes de vampiro, não vou falar de vampiro, nós temos crianças aqui, o vampiro só entra na casa quando você chama, não é isso? No filme ele para na porta, você tem que chamar, entre vampiro, aí ele entra. Ele não entra, mas é mentira, porque o diabo ele entra na casa que está vazia, e quem falou isso foi Jesus. E ele não bate na porta, ele entra. O texto é esse. Jesus não, ele bate na porta. Entenderam a diferença? Jesus é extremamente educado. Ele está falando com você aqui nessa noite, arrogante. Deixa de ser arrogante. Diz que você precisa de mim e me obedece. Arrogante, teimoso ou orgulhoso. Está aqui nessa noite. Para de viver como você quer. Vai dar ruim. Isaías falou isso com o povo. Jeremias falou com o povo. Ezequiel falou com o povo. Os profetas falaram com o povo. Vai dar ruim. Mas não ouve. E a igreja, nós temos duas opções. Ou nós vamos abaixar a regra moral para encher uma penca de gente pecadora, imunda, suja, se dizendo evangélica, nojenta. Abaixando aqui, nós estamos cheios de altares de pastores divorciados. E uma outra pastora, uma outra famosa justificando porque a outra divorciou, porque a outra divorciou, porque isso aí vamos divorciar, tá certo. Quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não tenho nada contra o divórcio, eu não tenho nada contra nada, mas a Bíblia diz que não podemos divorciar se não tiver causas claras e bíblicas. A Bíblia é clara em tudo. Ou você obedece ou você não obedece. Se você não obedece é porque você é arrogante, teimoso, crítico. Mas está aqui. Eu fui chamado para pregar para os quebrantados de coração. Porque se você nessa noite estiver falando, eu preciso de Deus. A minha casa precisa de Deus. As minhas emoções precisam de Deus. A minha vida precisa de Deus. Aliás, tudo que nós cantamos se trata disso.
Quando você declara, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, não tem como, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Salmos 51. Salmos 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito, coração e contrito. Não desprezarás o Senhor não vai desprezar um coração quebrantado. Se você agora mesmo estiver falando assim, Senhor, eu não sei fazer. Senhor, eu não tenho como fazer. Fala. Senhor, eu não consigo fazer. Senhor, eu não consigo fazer. Senhor, eu não consigo fazer. Deus não despreza um coração quebrantado. Mateus 11, 29. Vamos ler do 28, que é um texto conhecido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre os joios do meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha o que ele fala. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Jesus quis dizer é que ser arrogante, soberbo, é cansativo. Nós não aguentamos bancar isso por muito tempo. É cansativo demais ser arrogante. Desobedecer aos princípios bíblicos é demais. É melhor você olhar e falar assim, eu não sei fazer. Não consigo fazer. Eu não posso fazer sem o Senhor agir na minha vida. Fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. O que as pessoas precisam ver em nós é uma igreja simples e humilde. E humildade não significa pobreza, andar rasgado, andar sujo. O lindo é você ser lindo, maravilhoso e ser uma pessoa simples. Estar com todo mundo, falar com todo mundo e não se colocar como uma pessoa especial. E quando ouvir a voz do Senhor, talvez domingo que vem pregue, eu não sei quem aqui, você está atento porque sabe que Deus vai falar. É entrar e adorar a Deus e falar, Senhor, fala que eu vou fazer, eu vou te obedecer porque eu não sei fazer. O princípio da humildade move a igreja. Eu tenho dificuldades demais com quem não é servo e com quem não é humilde. Com aquele que acha o que sabe, aquele que se coloca, aquele que se posiciona. Eu estava na clínica Nazarena com minha esposa, visitando o Dr. Haroldo. Minha esposa sempre que pode vai no Dr. Haroldo. Ele é o meu ginecologista. É amigo meu antes de ser médico. Sempre estou com ele. Quando eu passo mal, às vezes eu vou lá. Haroldo, me ajuda. Ele faz a ultrassonografia em mim. Quem sabe ele acha o neném, não é verdade? Eu não sei. Ele vê, não sei, Carlinhos, está tudo bem, não tem que ir lá. E eu estava na recepção, minha esposa ser atendida. E vem na igreja Nazarena, me conhecem, vem falar comigo um rapaz. E veio outro, começando a conversar, e apareceu um fanfarrão. Está repreendido o espírito de fanfarrão nessa igreja em nome de Jesus? O fanfarrão sabe, ele coloca, ele sabe, ele diz, ele sempre sabe tudo, se posiciona em tudo. E ele começou a humilhar a mim, o rapaz, e eu adoro ser humilhado. Porque eu tenho a crise de riso. Sério? Ele estava dizendo para mim que eu tinha que fazer um curso técnico. Eu falei, sério? Porque eu estou na Globo. Não sei se eu posso falar Globo, já falei. Eu sou na Globo. Sério? Entendeu, pastor? Tem que estudar mais. Deus me levou em lugares que vocês nem imaginam. Eu compartilhei isso há 5, 4 anos atrás. E eu estava numa aula em Chicago, no centro de Jung, com um professor, que é professor com 5 pós-doutorados na Universidade de Israel. Ele falando, e eu olhava para ele e falei, se eu sou assim, eu seria podre. Simples. E meu irmão, que é uma sumidade, o seminário teve aula com meu irmão foi considerado o 7º psicólogo do estado de Michigan pela 5ª vez. Meu irmão fala 5 idiomas. E meu irmão falou sempre assim, doutor, esse livro que o senhor fala, o senhor trouxe? Ele falou assim, eu não trago livros. Aí meu irmão foi pesquisar e falou assim, todos esgotados no mundo. Aí tinha um fanfarrão. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, não pergunta não, nem. Cala a boca. Pergunta em ré menor. Querido, porque eu vejo assim. Ele, você está vendo errado. Porque a rocha, entenderam? Eu vi a rocha. Aliás, a rocha que Jesus andou está lá na minha casa. Eu uso ela de apoio para papel. Está entendendo o que eu estou falando? Fanfarrão.
Sabe? Chega chegando, não sabe sentar no último banco de trás, entendeu? Senta no último banco e cala a sua boca. E se Jesus mandar você ficar de pé com um pé só, fica, porque é bom para você. Se Jesus mandar pegar a vassoura e limpar, varre. E bom para você. Esse é o povo de Deus. Que chega com simplicidade mesmo sendo. E eu vou contar uma história para vocês, que eu já contei diversas vezes, mas não tem história melhor do que essa. Na minha carreira de 36 anos de ministério, não há. Esses dias, quando eu fui passar no centro do Rio, nós fomos no nosso conselho de fonoaudiologia para pegar a carteira da minha esposa, que já tinha pego a minha. Passei de novo no prédio da aeronáutica, que fica em frente ao prédio da OAB. Quando nós estávamos fundando a igreja Nazareno de Copacabana, que eu fundei a igreja Nazareno de Copacabana com a minha esposa, precisávamos de um fiador. E um fiador para Copacabana tinha que ganhar 5 vezes mais o aluguel. Alcançaram? E eu falei assim para o meu pastor, pastor, tem alguém na congregação que ganha mais que 5 vezes do que isto? Ele disse, Carlinhos, tem. Eu falei, meu pai, quem é ele que eu quero ser amigo dele? Eu falei, meu Deus. E aí ele falou assim, Carlinhos, vai no centro, vai nesse endereço. Naquela época não tinha Google Maps, eu fui, ônibus, metrô, navio, barca, fui andando. Cheguei lá, cheguei no prédio. Um prédio preto está lá até hoje, cheguei lá. Isso foi. Vim falar com o irmão fulano, não vou falar o nome dele aqui. Já falei várias vezes, né? Israel. Falei, dane-se. Eu vim falar com o irmão Israel. Irmão Israel? Como é o seu nome? Ele mudou a pergunta. Falei, Carlos Augusto Carlos Pereira da Silva. Está ali aguardando. Peguei o elevador. O bicho só subia, né, irmãos? E um rapaz do meu lado, né? Aí, pim! Quando abriu a sala do irmão, é toda de madeira trabalhada, uma mesa gigante, eu estou falando isso há 25 anos atrás, eu nem lembro mais. O irmão Israel, ele era brigadeiro da aeronáutica. Quando você chegava na igreja do Nazareno, ele limpava a igreja, ele limpava a igreja, ele limpava a igreja, e ninguém sabia quem ele era. Entenderam, então, o que é princípio da humildade? E aí, irmãos, já que eu estou falando, não gosto desse negócio de live, não. E aí, irmãos, ele falou assim, Carlinhos, ô pastor, paz, está aqui meu contra-cheque e a relação dos meus imóveis. E você, como é que você mantém a segurança nisso? Tu, pobre da miséria, nadinha, que eu olhei o contra-cheque do irmão, eu não sei nem falar o valor. Era 0,00000. E eu olhei assim e falei assim, irmãos, como é que eu vou levar isso? Ele, não, irmão, só papel. Para mim era tanto valor, eu falei, meu Deus. Eu saí daquilo assim, ó. Gente, eu não sou fofoqueiro, às vezes. Reunião de pastores, terça-feira. Falei, irmãos, reúne, junta, JJ, todo mundo junto. Fala. Irmãos, irmão Israel. Tem, irmão. Podre de rico. Mentira. Irmãos. Shhh, pastor Madeu está ali. Meu Deus. Entenderam, amados? Vocês estão comigo nessa noite? Esse é o espírito da igreja de Cristo. Você é, tem e vive como não tivesse e não fosse. Tem um rapaz lá na igreja, lá, nossa igreja. Ele canta na igreja, ele é um adulto. Ele canta bonitinho, ele sabe? Um senhor adulto, assim que nem eu, velho. Ele canta, gente. E eu gostei dele, ele gostou de mim. Sabe aquela... How are you doing today? Oh. Quando eu fui me naturalizar, a esposa dele se naturalizou junto conosco, junto comigo. Oh, how are you? Oh. A gente não pode falar preto nem negão. Ele é afrodescendente. Afrodescendente, how are you? Aí o Léo, que também não é fofoqueiro, mas às vezes ele é. Ele falou assim, pai, sabe quem é esse homem? Eu falei, não. Ele é cirurgião da neurologia, uma fortuna, rico. E eu falei assim, meu Deus, mas eu não sabia, né? Eu abraço ele e falo, não sabia. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Entenderam? Depois eu vou te contar o inverso. Eu estou lá no encontro brasileiro, eu quero falar com vocês neste momento, que eu sou brasileiro lá de Ilhéus. Gente, brasileiro de Ilhéus, pobre.
e fala com sotaque que nem americano. Você me poupe, rapaz. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, irmãos. Encontro brasileiro. Eu só vou ler em inglês porque eu tenho dificuldades em ler em português. Sério. Vamos ler. Lord, we are here. Vamos conversar com a irmã, porque eu era pobre lá de Ilhéus. Toma vergonha na tua cara. Você sabe quem é brasileiro no avião, pelo jeito que anda e fala. Brasileiro aqui, ó, aqui, ó. Aqui. Para. Sabe o que o brasileiro fala? Eu sou igual ao americano. Nunca! Nem americano é igual ao brasileiro, nem brasileiro é igual ao americano. O brasileiro, como anda, a gente já sabe. O jeito que fala, que mexe a cabeça. Vocês estão entendendo? Mas nós somos assim. A gente gosta disso. Sala VIP, a gente gosta de ser VIP, ser bem tratado. Você entrou dentro da igreja e não falou contigo, dane-se. Não gostou de mim? Pouco importa. Porque eu sei quem eu sou para Cristo. E quem não fala comigo, quem não gosta de mim, é um arrogante bobo. E nem pode ser. Porque uma coisa nos une a todos. Todos nós vamos para o caixão. Todos nós somos pó e do pó voltaremos.